Você quer educar seu filho sem desgastes, brigas e conflitos? Você quer ter mais paz e harmonia na sua casa? Você quer preparar seu filho para um futuro brilhante e feliz? Então fica comigo que esse vídeo é para você. Olá, eu sou Cristiana Libânio, criadora da Pedagogia Quanto, e eu quero te dar as boas-vindas na nossa Semana da Educação Consciente. Eu estou muito feliz por estar aqui, realizar esse evento junto com você. Eu tenho certeza que após você assistir a esses vídeos, a sua visão sobre educação nunca mais será a mesma. Nessa série de vídeos você vai descobrir como educar seu filho sem brigas e conflitos, como trazer harmonia para sua casa em 30 dias e ainda desenvolver o potencial do seu filho para uma vida plena e feliz. Você também vai descobrir como construir a base de um ser humano mais seguro, criativo, inteligente e, acima de tudo, como criar uma criança mais feliz e equilibrada emocionalmente. Mesmo que seu filho seja agitado, agressivo, desobediente e você sente que está perdendo o controle da educação dele. E mesmo que você esteja se sentindo culpada, frustrada por não conseguir educar seu filho do jeito que você quer. E mesmo que você esteja insegura e com medo de não saber os resultados da sua educação hoje no futuro dele. Imagine educar seu filho com muito mais facilidade e ainda ter certeza que você está formando um ser humano sem bloqueios emocionais, preparado para o futuro, independente, feliz e muito mais consciente das suas emoções. E tudo isso baseado em uma ciência moderna e com resultados comprovados. Você pode achar que eu estou exagerando e que não é bem assim como eu estou falando, que educar filhos é muito difícil, exige muito tempo e dedicação para que tudo isso aconteça. Bom, se eu não tivesse ensinado mais de 2.000 crianças e centenas de pais a passar por essa mesma transformação, eu também estaria pensando assim como você nesse momento. Mas se tem algo que eu aprendi em toda essa minha jornada até aqui, é que famílias e principalmente crianças podem sim serem transformadas em apenas alguns dias. E se você é daquelas mães que já tentou de tudo e acha que seu filho não tem mais jeito, essa semana você vai ter a oportunidade de conhecer algo totalmente novo e que vai mudar a sua vida. Assim como foi com a Cristina. Depois que ela conheceu essa nova educação, ela transformou a sua casa e a educação dos seus filhos em apenas alguns dias. Dá uma olhada nesse vídeo. Meu nome é Cristina Trauzi, sou médica veterinária e tenho 2 filhos, um de 17 anos e um de 3. O Gabriel, de 3 anos, veio numa situação bastante complicada, porque o pai não queria mais ter filhos, né? E aí acabou não aceitando bem isso. E depois que o Gabriel nasceu, com em torno de uns 3 meses, a gente acabou se separando. Então isso ficou bastante difícil para mim, né? Tanto a separação, que não era o que eu queria, e a dificuldade de ter um filho pequeno e estando sozinho para cuidar dele, né? Então foi bastante complicado esse período. A grande dificuldade antes de conhecer a Cristiana era que o Gabriel era muito agitado, não dormia de noite, de pequenininho, nem durante o dia. Então isso me abalou muito emocionalmente, né? E com certeza ele também estava envolvido nisso. E aí começaram problemas de saúde também. E além da dificuldade pessoal de ser mãe, ainda o peso disso, de não ter a presença do pai, isso me preocupava muito. Como a educação dele ficou totalmente aos meus cuidados e essa dificuldade toda, eu encontrei na internet sobre a Cristiana, sobre uma proposta nova de ensino, e aí fui olhar os vídeos dela, o site, né, os vídeos que ela tinha, e achei surpreendente, assim, uma coisa que a gente não vê em lugar nenhum, infelizmente ainda, né, mas eu acreditei que isso sim podia fazer a diferença
na nossa vida. Então, à medida que eu fui vendo os conteúdos e tentando aplicar isso, eu percebi que a maior dificuldade não era do Gabriel, era minha mesmo. Porque o reflexo de tudo, do comportamento do Gabriel, era meu, de como eu estava me sentindo. E à medida que eu fui conseguindo entender isso, para eu aplicar os ensinamentos de forma que ele aceitasse bem, eu teria que estar bem. E conforme eu fui conseguindo aplicar essa nova forma de ensinar ele foi mudando muito rápido, muito rápido. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi de falar com ele dormindo. Nossa, é mágico. E não teve mais queixas na escola, né? O nosso relacionamento, assim, eu posso dizer que eu nunca imaginei que a gente iria chegar num nível de relacionamento assim. Realmente é emocionante. Eu me sinto realizada, porque não podia conceber ser mãe dessa forma. Porque como o Gabriel é meu segundo filho, né, o João já está com 17 anos, já percebo no comportamento dele situações que eu podia ter feito diferente, que ele agiria diferente hoje. Então, com o Gabriel, eu estou tendo essa oportunidade de ensinar ele de uma forma limpa, livre, né, de preconceitos, de limitações. Então, isso traz uma realização, assim, como mãe, incrível. Eu amo ver histórias como essa. Na verdade, eu amo ter participação em histórias como essa. Mas você deve estar se perguntando, de onde veio e como surgiu essa educação consciente? Tudo começou quando eu engravidei. Eu nunca tinha me sentido tão feliz. Inconscientemente, eu sabia que eu traria para o mundo um ser humano muito especial e que mudaria a minha vida. E aí eu comecei a me alimentar melhor, a cuidar mais da minha saúde, eu comecei a estudar para ser aquela mãe perfeita que toda mulher sonha ser para o filho. Tudo o que eu mais queria na vida é que meu filho fosse feliz, realizado e que seguisse o caminho do bem. O caminho do autoconhecimento e da consciência que eu mesmo já estava trilhando. Eu sabia que esse caminho daria tudo o que meu filho precisaria para ser feliz e realizado. Mas quando ele tinha 6 meses, o meu casamento terminou e isso impactou muito a nossa vida. O processo de divórcio nunca é fácil para ninguém. Eu não sei se você já passou por isso, mas um divórcio com uma criança pequena é algo muito complicado. Eu me sentia uma vítima da situação. Eu me senti triste, frustrada por tudo que estava acontecendo na minha vida. Toda essa energia de sofrimento me atingiu de tal forma que eu comecei a ficar doente. Eu vi os meus sonhos de vida desmoronando na minha frente e eu não sabia o que fazer. Até minha escola que eu tinha acabado de abrir, eu não conseguia mais me dedicar. Meu filho se tornou uma criança ansiosa, nervosa, chorava muito e ficava doente o tempo todo. Estava cada vez mais difícil ter momentos de alegria e tranquilidade com ele. Eu não me conformava, eu me dedicava tanto e mesmo assim eu me sentia frustrada tentando ser uma boa mãe para o Christian. E com tudo aquilo que estava acontecendo, eu já tinha deixado os estudos de lado e eu me sentia uma vítima cheia de indignação. Mas eu sabia que aquilo não podia mais tomar conta da minha vida. Eu precisava mudar, por mim e pelo meu filho que precisava de mim. Então eu voltei a estudar. Eu busquei livros, vídeos, cursos, tudo que pudesse me fazer sair daquele momento difícil. Eu e o Christian não podíamos mais ficar daquele jeito. No meio de toda essa busca, uma ciência fez meu coração bater mais forte, fez meus olhos brilharem. Foi a física quântica. Um jeito simples de você entender o que é a física quântica é que tudo que eu penso, sinto e acredito, eu atraio para a minha vida. Com o tempo, eu entendi que eu sou a autora da minha própria história. A física quântica me ensinou que eu crio a minha realidade
E quando eu entendi isso, eu comecei a ter o controle da minha vida. Porque eu poderia criar e atrair tudo que eu sempre quis para mim e para o meu filho. Quanto mais eu entendi a física quântica, mais eu aplicava na minha vida. E eu fui vendo os resultados em mim e no meu filho. Eu me preocupava, gente, muito com o emocional do Christian. Porque ele passou por um processo bem complicado da separação. E muitas coisas ainda estavam acontecendo naquela época. Apesar dele não entender exatamente o que estava acontecendo, ele sentia toda aquela energia. E tudo aquilo se refletia nos comportamentos dele. E tendo em base a física quântica e tudo que eu tinha estudado, eu comecei a criar ferramentas, técnicas para que eu pudesse educar meu filho com mais sabedoria, consciência e amor. Como toda mãe, eu me preocupava com a educação, com a evolução interna do meu filho, me preocupava com os valores e tudo que ele iria criar e atrair para a vida dele. E aos poucos eu vi que tudo que eu tinha criado trazia resultados mais rápidos e definitivos do que qualquer outro método que eu tinha estudado antes. E olha que como pedagoga eu já havia estudado muitos métodos de educação. Educar meu filho começou a ficar muito mais fácil. Eu praticamente não tinha brigas nem conflitos com ele. Muito pelo contrário, o nosso relacionamento ficou mais harmonioso, amoroso e com muito mais respeito. Ele mudou de uma criança nervosa, ansiosa e sempre doente para uma criança mais feliz, mais calma, independente, criativa e muito mais saudável. Eu comecei a ver tantos benefícios de todo aquele conhecimento e comecei a aplicar todas essas ferramentas e técnicas na minha escola. E os resultados foram surpreendentes. Tudo foi ficando mais fácil. Crianças agressivas, agitadas, nervosas, ansiosas começaram a mudar tão rapidamente. Os pais viam a diferença nos filhos assim que eles entravam na minha escola, o sítio escola. Muitos pais queriam aprender mais sobre o que eu estava aplicando na escola e que estava mudando os filhos deles dentro de casa. Eu comecei a ver os resultados impressionantes da união entre a pedagogia e a física quântica. Então, eu decidi criar a Pedagogia Quantum. Foram 19 anos aprimorando as ferramentas e as técnicas e estudando o comportamento das crianças. Porque eu queria saber exatamente como elas pensam, sentem, como elas aprendem, reagem e se desenvolvem. Hoje, meu filho já tem 19 anos e quando eu vejo o nosso relacionamento maravilhoso, a educação e os valores e a evolução do meu filho hoje, eu posso dizer que o resultado dessa nova pedagogia está mais que comprovado. Com ele, mas também com mais de 2.000 crianças que passaram pela minha escola em todos esses anos. E eu poderia me sentir realizada com tudo isso que já criei. Mas um dia, quando eu escrevi um artigo para o jornal da minha cidade, me caiu uma ficha. O título do artigo era O Resto do Mundo. Esse artigo me fez descobrir que não dá para ser feliz sozinha. E eu percebi que para ser feliz de verdade, eu tinha que espalhar essa felicidade para o resto do mundo. Quando essa ficha caiu, gente, eu entendi o meu propósito de vida, que é contribuir com a educação das crianças e ajudar pais e mães do mundo todo através da educação. Então, eu comecei a organizar os meus conhecimentos como mãe e como educadora e resolvi ensinar tudo o que eu sei e aprendi. Porque eu sei que você e outras mães podem estar enfrentando alguns desafios na hora de educar e preparar seu filho para o mundo. E o que eu mais desejo é que você também possa ser feliz ao lado do seu filho, como eu fui e sou até hoje com o Christian. Você também merece essa oportunidade. E se você já tentou de tudo na educação do seu filho e mesmo assim está insegura, se sente culpada e não sabe onde está errando, eu quero dizer uma coisa para você. Em todos esses meus anos de experiência, eu nunca vi nenhuma criança que não possa ter seus comportamentos transformados. O que você vai ver nessa série de vídeos, eu garanto que você nunca viu nada igual. Mas antes de começar, eu quero avisar duas coisas para você. A primeira é que se você está assistindo esse vídeo atrás de umas diquinhas para resolver um ou outro comportamento na sua casa, esse vídeo não é para você.
Essa série de vídeos foi desenvolvida para quem quer transformar a educação dos filhos e desenvolver o potencial maravilhoso de uma criança. Esses vídeos são para quem se preocupa com o ser humano que quer deixar para o mundo. E a segunda coisa é que o conteúdo que você vai ver aqui é diferente de tudo que você já viu por aí. Então, esteja atenta e de coração aberto para ouvir novos conceitos e novas práticas na educação do seu filho. Gente, eu recebo muitas mensagens dizendo: "Ah, mas meu pai e minha mãe me criaram assim e eu dei gente". Como terapeuta, eu vejo nos adultos que eu atendo problemas bem complicados causados lá na educação infantil, lá na infância. É fácil perceber isso com algumas perguntas, como, quer ver? Você é realizada na sua vida? Seu casamento é feliz? É com a pessoa dos seus sonhos? Você é feliz? Você é realizada no seu trabalho? É o que você sempre sonhou fazer? Você tem a casa e o carro que sempre sonhou? Você tem abundância financeira? Como está a sua saúde? Você ainda toma remédios? Como é o seu estado emocional? Você é equilibrado emocionalmente? Perceba que o simples fato de você ter crescido e seguido a sua vida não quer dizer que você recebeu uma educação que te preparou para o mundo e para a vida que você vive hoje. A vida que você tem hoje é fruto da educação que você recebeu dos seus pais. Então, seja grato pela educação que você recebeu deles, porque era tudo o que eles tinham para te dar. Afinal de contas, eles também aprenderam assim. Mas uma educação consciente vai muito além de um adulto educado, uma pessoa que respeita e diga obrigado e por favor. Uma educação consciente prepara o ser humano para ser feliz, realizado, criativo e merecedor de uma vida extraordinária. A educação é a base de tudo que acreditamos. O que é possível, o que é verdade e o que sou capaz de realizar. Isso faz toda a diferença na vida de um ser humano. A partir de hoje, você pode fazer a diferença na vida do seu filho. Você está tendo a oportunidade de conhecer uma nova educação consciente, que é baseada no amor, no respeito e que compreende todas as necessidades desse pequeno ser humano para uma vida plena, consciente e feliz. A primeira coisa que você precisa entender é que a educação é um processo. A forma como seu filho se comporta hoje é fruto de tudo que você ofereceu para ele até aqui. Quando ele nasceu, suas únicas preocupações eram suprir as necessidades físicas dele, cuidar e alimentar para ele crescer com saúde. Mas à medida que ele foi crescendo, ele começou a ter outras necessidades além das necessidades físicas. Ele começou a apresentar vontade própria, personalidade e também experimentar a vida por ele mesmo. Como você sabe o que é melhor para ele, você começa a corrigir os comportamentos do seu filho conforme você aprendeu com seus pais. Não faz isso, não faz aquilo, para com isso, não sobe aí, para de chorar, me obedece porque eu sei, eu que mando aqui, não inventa a moda e faz o que eu tô mandando, faz isso porque eu sei o que é melhor para você. Se você não fizer o que eu mando, você vai ficar de castigo. E é aqui que começam todos os problemas na educação do seu filho. Você acha que uma educação de verdade precisa ser baseada no medo, na ameaça e na obediência, porque foi assim que você aprendeu. Só que seu filho é muito diferente de você na sua infância. Hoje as crianças são muito mais inteligentes, muito mais ativas e têm mais acesso a informações e estímulos do que você tinha na sua época. Esse tipo de educação tem dois grandes erros, que infelizmente você só vai perceber quando for tarde demais. O primeiro erro é que essa educação tradicional é totalmente incoerente com o que você quer para o seu filho. O seu sonho é que seu filho seja feliz, bem-sucedido e realizado em tudo que ele faça na vida. Mas se a educação dele está baseada no medo, ameaça, castigo e obediência, você está criando um adolescente, um adulto inseguro, imaturo, infeliz emocionalmente, frustrado e incapaz de tomar suas próprias decisões. Em vez de você estimular o potencial dele,
Você está abafando toda a essência criativa e feliz que tem dentro dele. E é assim que você começa a instalar no seu filho as crenças de não merecimento, de incapacidade, de insegurança, escassez e todos os rótulos negativos que ele vai carregar para o resto da vida. O segundo grande erro é que essa educação tradicional é totalmente baseada no cérebro racional da criança. Todos nós temos duas áreas principais no nosso cérebro: o cérebro emocional e o cérebro racional. Você já viu que algumas vezes você parece que tem duas pessoas dentro de você? Não vou comer, não vou comer, não vou comer. Comi. Não vou gritar com ele, não vou gritar com ele, não vou gritar com ele. Gritei. Mesmo que racionalmente você não queira fazer isso, você acaba fazendo. Porque o que comanda as nossas decisões diárias é o nosso sistema emocional e não o nosso sistema racional. Mesmo que você ache que a sua decisão foi racional, ela foi tomada milissegundos antes no seu cérebro emocional. Então, quando você fala 1000 vezes a mesma coisa para o seu filho e ele não te ouve, e quando você fala, não mexe aí, não corre, não sobe, e ele faz tudo ao contrário do que você está falando, quando você manda ele ficar quieto e ele não te obedece, você está falando somente com o cérebro racional do seu filho. Agora, deixa eu te contar um segredo. Além de você falar com o cérebro que não comanda os comportamentos e atitudes do seu filho, uma criança ainda não tem as estruturas cerebrais formadas para entender e processar o que você está dizendo. E depois de muitas tentativas frustradas de educar, você começa a ameaçar, gritar, colocar de castigo e algumas vezes até bater. E esse ciclo se repete ao longo de toda a infância do seu filho até ele se tornar um adolescente, um adulto. Quando você faz isso, você está construindo uma barreira entre você e seu filho. E essa barreira vai crescer com o passar do tempo. O grande diferencial da pedagogia Quantum é que ela não fala com o cérebro racional do seu filho. Ela fala diretamente com o cérebro emocional dele. Gente, ao longo de 19 anos estudando, eu descobri que uma criança aprende muito mais pelo sentir e experimentar do que pelas coisas que falamos. E para falar com o cérebro emocional do seu filho, você tem que falar uma linguagem diferente. A minha intenção aqui é te mostrar que existe uma forma mais efetiva de educar e, ao mesmo tempo, de direcionar e estimular o potencial do seu filho. Então, quando você traz para a educação dele a linguagem que fala diretamente com o cérebro emocional do seu filho, a mudança no comportamento é imediata. Quando ele internaliza os comportamentos e valores que você quer, a educação dele passa a ser uma experiência incrível. Você não precisa mais ficar repetindo 1000 vezes a mesma coisa. Você não precisa gritar, ameaçar e muito menos usar a força ou o medo para conseguir o que você quer. Seu filho internaliza o aprendizado e você só precisa conduzir e observar o potencial dele para se tornar um adulto feliz e realizado. Você para de gastar seu tempo e sua energia com brigas e conflitos e passa a aproveitar mais o tempo ao lado do seu filho. A pedagogia Quantum foi desenvolvida para olhar para a criança como um todo, desde o seu desenvolvimento físico e emocional até os efeitos que a educação de hoje vai trazer para a vida inteira dela. Quando você entende que é preciso ser coerente entre o que você quer e o que você está fazendo hoje na vida do seu filho, um mundo totalmente novo se abre para você. Se você quer criar um adulto, um adolescente com autonomia, criatividade, felicidade e equilíbrio emocional, você precisa trazer para a educação dele soluções que estimulem ele desde a infância a agir nesse caminho. E é isso que eu vou te ensinar no próximo vídeo. Na quarta-feira você vai conhecer os 3 princípios fundamentais da pedagogia Quantum e como educar seu filho sem brigas, conflitos e ainda desenvolver o potencial dele para uma vida plena e feliz. Eu vou te ensinar
a linguagem correta para falar diretamente com o cérebro emocional e assim conseguir uma educação mais amorosa e eficiente do que a que você tem hoje. Se você entender só o que eu vou te ensinar na quarta-feira, você já começa a transformar a educação do seu filho imediatamente. Quando você tem certeza do caminho e de onde vai chegar com a educação do seu filho, você elimina de uma vez por todas da sua vida a frustração, medo, ansiedade por não conseguir educar seu filho do jeito que você quer. E é isso que vamos entender no nosso segundo vídeo dessa série. Mas antes de terminar esse vídeo, eu quero que você se comprometa comigo agora. Não é só querer mudar a educação do seu filho. É se comprometer com esse conhecimento que vai trazer mudanças maravilhosas para você e para ele. Quero que você comente o que achou da nossa primeira aula e se esse vídeo fez sentido para você. Coloque todas as suas dúvidas aí embaixo que eu quero responder. Quando você se compromete com essa comunidade de pais mais conscientes, você vai ver o quanto essa energia é poderosa. Gratidão e nos vemos na quarta-feira para o nosso segundo vídeo.